E no quadro de hoje, sobre a tireoidite de Hashimoto, ficamos com a entrevista com a doutora Simone, sobre alguns achismos populares. E aí, doutora Simone, fato ou fake? Sou a doutora Simone Leite, médica endocrinologista, e vim aqui trazer uma contribuição para vocês em relação à tireoidite de Hashimoto. Então, a gente, em áreas que são deficientes de iodo, a gente pode ter algumas formações daqueles papos, né? E os papos, você observa que a pessoa fica com o pescoço aumentado. Essa tireoide é uma tireoide doente. Ela não necessariamente é uma tireoide que tem tireoidite de Hashimoto. Ela pode ter outras coisas, mas são bócios grandes, que hoje em dia a gente nem vê mais, porque as pessoas acabam tendo suplementação do iodo no sal de cozinha. E acaba que a quantidade de iodo que a gente ingere diariamente já é uma quantidade ideal. Não. A tireoidite de Hashimoto ela é uma alteração imunológica. Então você tem um aumento dos anticorpos e ele normalmente tem uma história familiar, então é uma tendência familiar. Quando você tem tireoidite de Hashimoto, você sabe que você tem uma tendência a ter uma doença tireoidiana, que no futuro pode ser um hipotireoidismo, que é o mais comum, né? E como você pode ter até um hipertireoidismo, você pode ter uma alteração na função da tireoide por aumento do anti-TPO, não só pelo TRAB, que também é um outro anticorpo. O anti-TPO é um anticorpo, né? A tireoidite de Hashimoto, ela em si, ela não é uma doença, porque você não tem uma descompensação hormonal, você tem uma alteração imunológica. O que acontece é que a tireoidite de Hashimoto, os anticorpos, o anti-TPO, assim como o TRAB, eles podem passar pela barreira transplacentária, causando aumento de abortamento. Não existe uma idade, porque como é uma história familiar, ela pode ter uma incidência tanto em mulheres quanto em homens, e em qualquer idade. Ela não está vinculada a uma faixa etária, não. A gente pode ter criança, adolescente, homem, mulher, então é bastante diversificado. Não, porque a tireoidite de Hashimoto em si, ela só é uma predisposição a ter uma doença tireoidiana. Ela não é a doença propriamente tireoidiana. Então ela não faz alteração alguma no organismo da pessoa. Ela vai começar a ter alguma alteração se ela estiver com hipotireoidismo, e aí ela estiver descompensada do hipotireoidismo, e você pode ter uma alteração do ciclo menstrual. E para finalizar o quadro, agora vamos para a entrevista com uma pessoa diagnosticada. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome e sua idade? Meu nome é Isabela, tenho 19 anos. Isa, você poderia falar sobre o seu diagnóstico, por favor? Eu fui diagnosticada com a tireoidite de Hashimoto, tem mais ou menos um ano. Eu fui fazer os exames no endocrinologista, que eu tinha muitos sintomas de cansaço, enfim, relacionados ao meu metabolismo mais baixo. E ele pediu os exames da tireoide, e então eu fiz o ultrassom para ver a superfície da tireoide, que deu como irregular, e fiz também o anti-TPO. Aí com isso eu fui diagnosticada, e aí o médico passou os remédios, e hoje eu fico aí nesse processo de tratamento contínuo. Isa, você tá tomando algum medicamento por agora? Eu tomo o Puran, né, todos os dias, a gente toma de manhã e tem que esperar 30 minutos antes do café. E você sentiu alguma melhora? Melhora bastante, né? Inclusive, às vezes tem que mudar a dose, porque o Puran, ele tem vários miligramas, assim, diferentes que você pode comprar. E aí, dependendo do seu endocrinologista, ele vai recomendar uma dose diferente, dependendo dos níveis dos seus hormônios, né? Quando você fizer exame de sangue. E aí, você sente, assim, a diferença, você começa a ter uma melhor disposição.